O livro de Apocalipse, no capítulo 19, nos versos 7 até o 9, nos diz: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Como é bom ter a fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é seguro saber que a palavra do Senhor, ela permanece. Céus e terras passarão, mas a sua palavra, ela permanecer. E ela nos diz o que vai ocorrer no futuro. E esse texto que acabamos de abordar, ele nos fala de um momento em que a intimidade que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, ela ainda vai ser mais completa. Vai ser uma restauração total. Assim como Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden e tinham uma comunhão íntima com Deus antes do pecado, nós também temos, através desta palavra, essa sinalização que o apóstolo João dá nesse capítulo 19, e o que nós devemos sentir é o que está nesse verso 7, no seu início. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus, ela utiliza dessas expressões com relação ao matrimônio, ao casamento, em muitas passagens que ilustram essa cerimônia, que é uma cerimônia tão bela entre o homem e a mulher, um momento talvez mais importante na vida de duas pessoas, quando elas estão comparecendo diante de Deus, da igreja, e ali elas fazem aqueles votos de união um com o outro. E essa é a relação que o apóstolo João faz com relação ao Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte, então, do corpo do Senhor. No Antigo Testamento, isso já era bem revelado pelos profetas. Em Isaías, capítulo 54, no verso 5, o profeta diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. Olha que expressão. Teu Criador, aquele que nos formou, ele está numa posição de marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te.
num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Palavras bonitas que nos mostram essa relação de restauração de uma intimidade que somente o casal pode ter quando duas pessoas estão vivendo pelos laços matrimoniais. Nós sabemos que existe entre elas, com o passar do tempo, uma intimidade muito grande. Hábitos, desejos, reações são bem conhecidas dos cônjuges com relação um ao outro. E assim também deve ser a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo que encontramos na palavra de Deus, que o profeta Oséias, ele utilizou-se bem quando ele teve aquele matrimônio com uma mulher que era prostituta, mostrando a relação de Deus com o povo de Israel na sua infidelidade religiosa. Nós encontramos no livro de Oséias, no capítulo 2, no verso 19, diz: Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Deus quer essa fidelidade. Deus quer que estejamos de uma maneira íntegra nesse relacionamento. Então, o texto de Apocalipse, ele nos diz as condições que esta noiva deve se apresentar diante do Cordeiro. E diz aqui no verso 7, no final desse versículo, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Significa, conforme o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, que o Senhor Jesus se entregou pela sua igreja, que representa a noiva. Assim também os maridos devem se entregar pela sua esposa. E dessa maneira, a igreja, que é composta daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, ela deve estar preparada para este grande acontecimento que um dia se dará nas mansões celestiais. Precisa se ataviar. Por isso, prezado ouvinte, você também precisa estar preparado. Nós sabemos que quando uma noiva está prestes ao seu casamento, ela tem todo um preparativo, todos os detalhes possíveis são imaginados, são colocados às vezes numa espécie de protocolo para que todos os itens sejam vencidos, sejam providenciados, o sapato, todos os detalhes do vestido, do ornamento. Então, ela precisa se ataviar. E isso significa para Deus a nossa vida espiritual. Precisamos estarmos de uma situação em que a nossa vida esteja no prumo diante do Senhor. E o verso 8 nos diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olhamos as observações do texto, como é importante esse detalhe. Não é de qualquer jeito que nós vamos nos apresentar diante do nosso Deus. Mas aqui fala que são detalhes de
de grandes providências que nós precisamos ter com relação à nossa vida com Deus. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E daí a nossa situação diante do Senhor, de estarmos vivendo uma vida que agrade ao Senhor. O Senhor Jesus, ele também contando uma parábola das bodas em Mateus capítulo 22, que ilustra bem essa situação das bodas do Cordeiro, ele diz no verso 11, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Uma situação em que o rei entrou, que simboliza Deus, e nos mostra que nós precisamos estarmos com a justiça de Cristo. Não é outra justiça, não é através das obras, não é através de parentesco, não é através de uma religiosidade, mas a única justiça que satisfaz a Deus é a justiça que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, prezado ouvinte, você precisa da justiça de Cristo. Essa é a justiça que vai lhe dar essa condição de você também participar das bodas do Cordeiro. E continuando em Apocalipse 19, verso 9, diz então falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados. São pessoas mais do que felizes. São pessoas que agora vão participar destas bodas do Cordeiro. E o Senhor também, em Lucas 14, ele falou da parábola da boda da grande ceia, ele disse no verso 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O Senhor Jesus, conforme João capítulo 6, é o pão que desceu do céu. Ele multiplicou 2 vezes, fez aquela multiplicação de pães, com 5 pãezinhos e 3 peixinhos, ele alimentou uma grande multidão. Então o Senhor Jesus é esse que tem a condição de alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o que alimenta. E no final de Apocalipse 19, verso 9, a palavra do Senhor nos diz, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então não existe possibilidade de qualquer mudança. Essas são palavras de Deus. Essa é a condição que Deus exige da nossa parte. Em Apocalipse 22, verso 6 diz, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que você possa reter essa palavra no seu coração
O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor é a palavra encarnada, é a revelação da palavra, da vontade de Deus para a humanidade através do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra entre no seu coração, aplique esta verdade e possa fazer uma mudança no seu interior e você também seja um participante restaurado das bodas do Cordeiro, numa intimidade e união com o Senhor Jesus Cristo, assim como é uma relação conjugal bem saudável, bem íntima entre os cônjuges, você também tenha uma relação com o Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Senhor, que esta relação, que é reproduzida num bom relacionamento conjugal, também seja uma relação espiritual entre aqueles que têm aceito o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que estejam se preparando para este grande acontecimento que serão as bodas do Cordeiro. Que a tua igreja esteja condignamente ataviada para este momento, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.